Ei, amadas do Senhor, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amadas, eu trouxe aqui para vocês hoje um testemunho que eu vivi, né, para agora estar contando ele para vocês. Há 2 anos atrás, em dessas escolas que eu trabalhei, eu fui assediada por uma mulher, tá? Fui assediada por uma mulher e nesse momento estavam apenas eu e ela dentro de sala. No momento da fala dela principal, ela veio e falou algumas palavras lá, muitas palavras lá, e graças a Deus chegou uma outra professora na hora e ouviu tudo, e ficou assim de boca aberta com as palavras dela. E aí eu falei com a direção na época, aí a direção me orientou, né, a estar fazendo um boletim de ocorrência, né, porque ela poderia, porventura, posteriormente, fazer alguma outra coisa. E aí eu fiz esse boletim de ocorrência, essa professora foi lá e depois, né, e falou exatamente o que eu tinha falado. Beleza. Eu achei que ia morrer por aí, que a justiça iria, né, chamá-la, corrigir de alguma forma, né, viver como cidadão de bem. Mas não foi isso que aconteceu. Como eu fui orientada, ela realmente entrou na justiça e eu recebi uma intimação em casa que eu estava sendo homofóbica com ela e ainda me pedindo 30 mil reais de indenização. Irmãs, quando eu recebi aquela intimação, eu fiquei assustada, eu fiquei temerosa, sabe? E foi um ano complicado para mim, foi um ano de muitas lutas, mas graças a Deus, glória a Deus, eu venci todas em nome de Jesus, e faltava essa para vencer. Irmãs, na hora eu falei com o Senhor assim, sabe? Falei, Senhor, o Senhor estava lá, o Senhor viu tudo, o Senhor sabe que eu não falei nada demais para aquela mulher. Pelo contrário, eu ouvi coisas que eu não esperava ouvir de ninguém, tá, irmãs? E o Senhor me deixou em paz. Falou comigo assim, eu sou o seu advogado. Fique em paz, fique em paz. Então o Senhor me trouxe essa paz em meu coração. Irmãs, eu estava igual Davi, em paz eu me deito, em paz eu me levanto. Então assim, eu fiquei em paz mesmo. E fui atrás de uma advogada, ela veio e pegou minha causa e ficou mexendo lá. Ficou mexendo 2 anos, 2 anos depois. Teve audiência e a moça não pôde ir por algum motivo, né? Que era minha testemunha, não foi. Mas eu falei com o Senhor nessa hora, ela não foi, mas minha testemunha é o Senhor que estava lá comigo e ouviu todas as coisas. E eu clamei ao Senhor mesmo, irmãs, eu pedi muitas de vocês, eu pedi no grupo, né, para estar orando, vamos orar em favor de todas, uma por todas, todas por uma, sabe? Várias vezes aconteceu esses pedidos de oração aí, e a oração dos justos pode muito, tá bom, irmãs? Guardem isso em seu coração. E no início do ano, na virada do ano, eu falei com o Senhor, Senhor, eu tô com esse desejo no meu coração e eu vou fazer. Entrou o ano, eu falei, eu vou fazer propósito de oração, jejum, oração, palavra, em favor da minha vida, irmã, da minha própria vida. Se consagre ao Senhor, faça isso você também, porque às vezes a gente ora para os outros, ora para uma, mas pra gente, a gente não tem essa prática. E aí eu comecei, irmãs, a ter visitas indesejadas nos meus sonhos, com pesadelos. O inimigo mandava seus capangas e para tentar me oprimir de alguma forma, sabe? E eu tive assim uns 3 sonhos assim desse estilo bem esquisito. E eu lembro que eu comentei com a Beth, eu falei, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Porque, irmãs, as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer com a gente. E eu lembro que eu falei com a Beth, falei assim, eu vou continuar orando, que eu estou no caminho certo, eu estou no rumo certo. E eu fiquei perguntando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E até então eu não tive a resposta. A gente quer as respostas, né, irmãs? Mas eu não tive até então. E eu busquei do Senhor, busquei e continuei do meu propósito, meu jejum, na minha oração, me consagrando, me separando para o Senhor. E quando foi ontem, a advogada, ela me manda mensagem, né, falando que saiu o resultado do processo e que a moça lá, que entrou querendo, né, entrou contra mim, que ela perdeu. Ela perdeu o processo, irmã, ela perdeu o processo. Ela é irmã em Cristo também. Ela falou assim, ela perdeu o processo. Irmãs, eu fiquei tão assim, sabe? Eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim,
sabe, explodindo de felicidade. Eu falei, eu vou contar pro Vanderlei. Vanderlei tava pertinho, né? Meu esposo. Mas o Senhor falou comigo assim, não, primeiro é adorar, agradecer, irmãs. E assim eu fiz, eu louvei o Senhor, agradeci, sabe? Irmãs, que felicidade é adorar um Deus que ouve, um Deus que fala. Irmãs, um Deus que sente cheiro, porque quando a gente ora, a palavra do Senhor fala que as nossas orações, elas sobem para o Senhor com um cheiro suave, com um cheiro bom, com perfume de Cristo. Irmãs, e eu louvei, eu agradeci ao Senhor, porque Ele é bom em nossas vidas, porque Ele é maravilhoso, e a palavra dEle não volta vazia. Irmãs, o Senhor falou comigo, fique em paz que eu sou o seu advogado justo e fiel. Eu sou a sua testemunha, irmãs. Não tem para juiz, não tem para ninguém, irmãs. Nosso pai, nosso Abba, nosso paizinho, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o que faz. Irmãs, e eu, sabe, depois eu falei com o Vanderlei, Vanderlei, aconteceu isso nele, nossa, glória a Deus e tal. Irmãs, eu louvo a Deus, sabe? Eu louvo a Deus por ter cuidado de mim, por ter me abençoado, por ter me colocado no colo, porque, irmãs, foram dias difíceis para mim, sabe? Eu orei, eu busquei mesmo ao Senhor nesses tempos, e que nós possamos continuar, mas eu não fiz isso sozinho, eu fiz com a ajuda de vocês. Porque vocês são mulheres do Senhor. Nós somos mulheres que oramos. Nós somos mulheres que jejuamos. Nós somos mulheres que buscamos ao Senhor de madrugada. Que a palavra do Senhor fala que Ele há de nos ouvir e Ele há de ser por nós. Que você nessa hora, irmã, possa mesmo, sabe, clamar ao Senhor pelo que você quiser, que o Senhor vai te ouvir, porque nós somos mulheres do reino, nós somos mulheres que curam, nós somos mulheres curadas, nós somos mulheres que abraçamos as outras para curar também das feridas que os outros fizeram. Irmãs, que nós possamos continuar juntos, esse ministério é do Senhor, ministério de mulheres preciosas. É do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma, tá bom? Que nós possamos continuar em oração, que nós possamos continuar adorando ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que nós possamos nos consagrar, que nós possamos ir aos montes, a orar ao Senhor para buscar verdadeiramente a face dele, que nós possamos, as que puderem, buscar o Senhor de madrugada, porque Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá, porque nós somos templos consagrados para o Senhor, nós somos templo do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, irmãs. Eu louvo a Deus por vocês nessa hora, eu agradeço a Deus por tudo que Ele faz por mim. Irmãs, nós devemos e nós louvamos a Deus sim pelo que Ele representa em nossas vidas, não pelo que Ele pode fazer. Nós buscamos ao Senhor como um filho busca ao Pai. Nós adoramos Ele pelo que Ele é em nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus nessa hora. Que o Senhor possa ser com vocês, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e que Ele possa ser exaltado em nossas vidas, em nossos corações, que nós possamos exaltar o Senhor com a nossa boca, com o nosso andar, com o nosso falar, com as nossas atitudes, com o nosso agir. Amém, irmãs? Em nome de Jesus, Deus abençoe você nessa hora, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua geração, sua descendência em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até mais.